30. Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores e senhoras senadoras, também queremos registrar aqui a nossa felicidade com a aprovação do programa Mais Médico, programa prioritário do governo da presidenta Dilma. Queria parabenizar aqui o relator revisor, o senador Mozarildo Cavalcante, que fez um belo trabalho de articulação junto às lideranças dos partidos aqui na comissão especial e no plenário do Senado Federal, de forma que aprovamos hoje o programa Mais Médico, de extrema relevância para levar a população mais carente do nosso país, na região norte, nordeste, nas grandes cidades do nosso país, onde há carência de profissionais médicos para atender a população do nosso país. Ficamos muito felizes de saber da possibilidade de ver encaminhado a aprovação desse projeto Mais Médicos, de extrema relevância e que já conta com a aprovação do povo brasileiro. Em recente pesquisa realizada já mostra que há uma sinalização favorável da população, das famílias brasileiras, com o atendimento dos médicos, com a forma como o governo conduziu este programa, de forma que atenda verdadeiramente a população que tem carência de médico e precisa de uma saúde de melhor qualidade. Então, eu queria aqui parabenizar o líder José Pimentel, que hoje, inclusive, está aniversariando. Queria parabenizar também, mais uma vez, o senador revisor Mozarildo Cavalcante, pelo trabalho realizado em seu relatório, tanto na comissão especial, quanto aqui no plenário do Senado Federal. Mas um outro ponto que a gente traz aqui no Senado hoje é também motivo de alegria, que é o reconhecimento do programa Bolsa Família internacionalmente. O maior programa de transferência de renda do Brasil, que é o Bolsa Família, acaba de recebeu ontem, da Associação Internacional de Segurança Social, o primeiro prêmio pelo desempenho extraordinário em seguridade social, possui importância no combate à pobreza, à desigualdade social e pela melhoria da qualidade de vida das crianças e das famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. O prêmio de excelência em segurança social, anunciado ontem, foi dia 15, em Genebra, na Suíça, é o primeiro da história do nosso país nesta categoria e será repassado ao governo brasileiro durante o Fórum Mundial de Seguridade Social a se realizar em Doha, no Catar, em novembro próximo. Deste evento irá participar cerca de 1.000 dirigentes políticos e administradores de segurança social de pelo menos 150 países. Selecionado junto com outras entidades internacionais, nosso país obteve a melhor avaliação em 3 critérios, que são o compromisso político extraordinário que o programa tem, a habilidade de implementação e disponibilidade de avaliação de impacto. Desta forma, ao ser considerada a mais importante política social do mundo, a experiência brasileira do Bolsa Família foi indicada pela Associação Internacional para governo de outros países como exemplo de proteção social que deu resultados para além de positivos. Programa criado em 2003, na época do governo do ex-presidente Lula, o Bolsa Família virou referência internacional ao beneficiar famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza com a transferência por meio de cartão magnético de uma renda mensal, exigindo em contrapartida que os filhos dos beneficiados frequentem a escola regularmente e sejam vacinados periodicamente. E o bom, meu presidente, senador Paulo Paim, é ver as crianças, filhos das famílias do Bolsa Família, com um desempenho escolar favorável, com o índice de evasão diminuindo a cada ano. Isso é muito gratificante. Estabelecendo uma relação direta com as mulheres que são chefes de família, o Bolsa Família tem gerado forte impacto na educação e na saúde e no bem-estar das crianças. Os resultados se refletiriam
se refletiram diretamente na redução das desigualdades socioeconômicas, assim como na promoção dos impactos consideráveis na educação brasileira ao manter 16 milhões de crianças na escola. Refletiram também na saúde da população ao diminuir a mortalidade infantil. Temos números que mostram que na última década houve uma redução muito grande na mortalidade infantil das nossas crianças, e isso se deve certamente ao programa Bolsa Família. Em números absolutos, o Bolsa Família já retirou da pobreza extrema cerca de 36 milhões de brasileiros, sendo que 22 milhões foram nos últimos 2 anos no governo da presidenta Dilma. Entre os 36 milhões de brasileiros que agora vivem acima da linha de pobreza extrema, estão 16 milhões de crianças e adolescentes que se mantêm na escola por força do programa. Comprovando dessa forma o seu caráter estruturante, o programa contribui para o combate ao trabalho infantil e reforçou o atendimento socioassistencial das famílias beneficiadas. Senhor presidente, foi com base no caráter estruturante do programa que visa quebrar com o ciclo de dependência social que a Organização Internacional voltada à promoção da segurança social do mundo o elegeu para a premiação. São, ao todo, cerca de 50 milhões de brasileiros pobres reunidos em 13,8 milhões de famílias que receberam, em setembro passado, R$ 152,35. O total de recursos públicos repassados somente este ano pelo governo federal para atender a legião de beneficiados pelo programa Bolsa Família é de 24 milhões, um valor que representa apenas 0,46% do PIB, segundo dados oficiais. No meu estado de Roraima, 46.256 famílias residentes nos 15 municípios são beneficiários do Bolsa Família e da Ação Estratégica Brasil Carinhoso, o que representa 37,50% da população do estado. E eu aqui quero dizer da grata satisfação que tive de ser relatora revisora do Brasil Carinhoso, que buscou, através de uma estratégia do programa chamado Busca Ativa, aquelas famílias que estavam na condição de extrema pobreza nas regiões metropolitanas e no interior do nosso Brasil. Em setembro, o governo federal transferiu ao governo de Roraima 7,7 milhões para garantir a renda mínima destas famílias. Então, nobres colegas, sabemos que são 10 anos de funcionamento de um programa que vem escrevendo a história de mudanças ocorridas na vida de milhares de pessoas anônimas. São pessoas de carne e osso que vivem antes na dor da miséria, buscam hoje superar suas dificuldades de sobrevivência, montando pequenos comércios e oferecendo a sua mão de obra. Estimativa são de que, dos cerca de 50 milhões de brasileiros que são beneficiários do Bolsa Família, 300 mil já são microempreendedores individuais em todo o país. Estou a falar, senhores senadores, da costureira, da cozinheira, do pipoqueiro, do vendedor de frutas, do cabeleireiro, do estilista, da manicure, do jardineiro, do feirante, que viram horizontes a seguir. Tendo como seu suporte o Plano Brasil Sem Miséria, lançado em 2011 pela presidenta Dilma Rousseff, que articula ações de transferência de renda com programas de inclusão produtiva e ampliação do acesso a serviços públicos. O Bolsa Família está, assim, credenciado para ser premiado internacionalmente. O Programa Oficial de Transferência de Renda, que beneficia 13,8 milhões de pessoas em todas as regiões do país, tem sido motivo de críticas e ataques e foco de denúncias, algumas procedentes, outras fantasiosas. Mas também tem sido, paradoxalmente, objeto de estudos, de análises críticas e de observações teóricas das mais criteriosas. O fato é que o Bolsa Família vem se consolidando como uma política pública eficiente, exatamente como atesta a presente premiação desta organização internacional.
Portanto, senhor presidente, reafirmando o que outrora defendeu o ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, também defendo que o Bolsa Família seja estabelecido como uma política pública permanente. Ou seja, defendo que o Estado brasileiro eleja a família como foco, quando do estabelecimento de uma renda pessoal e familiar mínima. E aqui nós vemos com muita frequência o senador Eduardo Suplicy defendendo um programa de renda básica da cidadania. Enfim, reitero que pelo resultado que tem mostrado ao revolucionar a vida de milhões de pessoas e reduzir as desigualdades socioeconômicas do nosso país, o programa Bolsa Família merece a premiação anunciada ontem, dia 5 de outubro. Então, isso deve ser para todos nós que defendemos o governo da presidenta Dilma, que acreditamos e confiamos nessa política pública de desigualdade social, de combate à pobreza, que é um programa que deve continuar como uma política pública de Estado. Um outro tema que trago aqui também ao plenário do Senado, o senador Paulo Paim, é em relação ao combate ao trabalho infantil. Foi realizado nos dias 8 e 10 agora de setembro a terceira conferência global do trabalho infantil, aqui em Brasília, onde foi feito um pacto para acelerar a luta contra a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes no mundo. Para dar firmeza a este pacto global, eles assinaram a Declaração de Brasília sobre Trabalho Infantil, documento que consolida os principais resultados da conferência. Configura-se como um trabalho infantil a atividade realizada por criança que tem idade inferior à mínima para aquela espécie de trabalho, tal como estabelecida pela legislação nacional. No nosso caso, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, considera-se criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Desse modo, em seu artigo 227, a Constituição Federal assegura às crianças brasileiras que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nossas leis, em especial a Constituição, estão, portanto, em consonância com a Declaração da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho, 1980 e 98, e com as convenções de 138 e 182 da OIT. O trabalho infantil, como sabemos, é um problema social e econômico mundial. Segundo a OIT, em todo o mundo, ainda existem cerca de 170 milhões de crianças e adolescentes com idade entre os 5 e os 17 anos ocupadas com o trabalho e o pior que isso é o fato de que 85 milhões dessas crianças são submetidas às piores formas de trabalho já repassadas às crianças em todo o planeta. É uma situação de verdadeira degradação e humilhação. Assim, o documento global saído dessa terceira conferência reafirma a determinação de todos os presentes na conferência de reiterar o compromisso assumido em 2010 na Conferência Global sobre Trabalho Infantil em Haia, de implementar o roteiro para alcançar a eliminação das piores formas de trabalho infantil até 2016. Isso foi uma meta estabelecida para ser alcançada e o Brasil é signatário. O Brasil, que é referência mundial no combate ao trabalho infantil, é signatário de todas as convenções da OIT e tem larga experiência em adotar medidas para seu combate. Há muito vem perseguindo esta meta. Não por outra razão, nosso país reduziu em 88% o número de crianças com idade entre 5 e os 9 anos que eram submetidas ao trabalho. Reduziu 88%.
Essa redução se deu nos últimos 20 anos. Somente entre 2011 e 2012, mostram os dados da PNAD, o trabalho infantil decaiu 15% no país. Destaque-se que esta queda do trabalho infantil se deu em um cenário de crescimento econômico e de ampliação do emprego, fruto, é claro, de uma opção política de enfrentamento a esse tipo odioso de trabalho. Isso significa dizer que o Brasil aprendeu que, com políticas públicas direcionadas aos problemas sociais, em parceria com atores públicos, como o Ministério Público e o Judiciário, e com firmeza de fiscalização, pode avançar no combate ao trabalho infantil. Com legislação avançada, um modelo de desenvolvimento focado na inclusão social e ações estratégicas em programas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família, premiado ontem, e ainda com uma ação permanente de garantia das crianças e adolescentes na escola, o governo federal alcançou sucesso na empreitada de tirar crianças e adolescentes do trabalho em lavouras, em olarias, carvoarias, roças e outras formas. Senhor presidente, senador Paulo Paim, são medidas de grandes dimensões e alcance, como a redução da pobreza, de aumento do salário mínimo, de geração de emprego, de expansão da proteção social e da educação, que foram adotadas nos governos Lula e Dilma e que deram novo ânimo aos que lutam pelo fim do trabalho infantil no Brasil. Mesmo assim, o desafio ainda se mantém firme. No norte do país, única região do país que apresentou aumento nos índices de trabalho infantil, a situação requer cuidados. Atenção redobrada. A prática do trabalho infantil passou de 10,1% em 2009 para 10,8% em 2011. Foi a única região onde houve um acréscimo. Situado na região norte, o meu estado de Roraima mostra situação preocupante no cenário do trabalho infantil. Dados do censo de 2010, realizado pelo IBGE, revelam que Roraima está no 5º lugar no ranking do trabalho infantil em nosso país. Além de ser ilegal e trazer consequências à saúde das crianças, o trabalho infantil também arranca delas o direito a um futuro com educação, conhecimento e oportunidades. Para mim, não resta dúvida que a educação deve ascender à condição de centralidade entre os caminhos mais possíveis para a erradicação da praga do trabalho infantil no planeta. Na 3ª Conferência Global sobre Trabalho Infantil, especialistas, militantes do combate a esta prática e administradores públicos das 3 esferas defenderam o aprofundamento das ações de combate ao trabalho infantil a partir da garantia dos direitos sociais, como saúde, assistência social e distribuição de renda. Os representantes dos países defendem a adoção de políticas e serviços públicos nas áreas do trabalho, da educação, da agricultura, da saúde e da proteção social como alternativas de capacitar e empoderar todas as crianças das áreas rurais e urbanas. Os participantes do evento global foram mais contundentes em defender a educação como ação central na estratégia de erradicação do trabalho infantil no mundo. Se a ministra Tereza Campelo, do combate à fome, entendeu que a educação é uma das grandes ferramentas para o fim do trabalho entre crianças e adolescentes, o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, reconheceu que sem educação não há como erradicar o trabalho infantil. De igual modo, o representante da Organização Internacional dos Empregadores, Otávio Buscatamente, fez questão de destacar o papel do professor no processo de erradicação do trabalho infantil no mundo. E aqui, mais uma vez, a gente lembra que ontem, 15 de outubro, foi o Dia do Professor. E neste Senado Federal, na Comissão de Educação e Audiência Pública, foi amplamente debatida a importância de, no Plano Nacional de Educação, na Meta 15, nós buscarmos a melhoria
da gratificação do professor, da valorização do magistério, do piso salarial, da carreira do professor. Este profissional é muito importante na vida da sociedade brasileira. Dessa forma, constituído de 24 itens, a Declaração de Brasília sobre o Trabalho Infantil orienta líderes mundiais e administradores públicos de todo o mundo a se engajar na luta pela erradicação deste problema que é um desafio global. Convencidos de que o objetivo de erradicar o trabalho infantil une todos os países, os signatários da Declaração de Brasília reconheceram a necessidade de serem adotadas medidas que ampliem e melhorem o acesso à educação gratuita, obrigatória e de qualidade para todas as crianças, bem como para a universalização progressiva da proteção social. Neste contexto, os signatários do documento global enfatizam a necessidade da valorização, a qualificação dos trabalhadores das áreas de educação e saúde, com a garantia de trabalho decente, e reconheceram que fortalecer as políticas e serviços públicos é ponto central, essencial para o alcance da erradicação do trabalho infantil, em particular em suas piores formas, até 2016. Foi estabelecido meta. Convocada por meio do decreto presidencial, a terceira conferência atingiu seus objetivos de analisar os progressos dos países diante do compromisso assumido em 2010 de erradicar as piores formas do trabalho infantil até 2016. Avaliar os obstáculos, propor medidas para acelerar o combate e proporcionar troca de experiência em todos os países. O Brasil, que em 12 anos protagonizou um recuo de 67% do trabalho infantil entre crianças de 5 a 14 anos, segundo os dados da OIT. Foram 67% o recuo do trabalho infantil em nosso país. O governo brasileiro está convencido de que o mundo pode dar passos decisivos para erradicar o problema. Portanto, senhor presidente, precisamos investir muito mais na educação, assim como também é fundamental o papel dos nossos professores nessa luta de erradicação do trabalho infantil. E aqui eu quero, para encerrar o nosso pronunciamento, informar a todos que hoje, às 5 horas da tarde, nós instalamos a comissão especial que irá propor sugestões de financiamento para a educação em nosso país. Isto está previsto na meta 20 do Plano Nacional de Educação. Eu sou a presidente desta comissão, o senador Cristóvão Buarque é o relator desta comissão. Eu tenho orgulho de fazer parte. O senhor faz parte, nós precisamos contar com a sua participação, com o seu envolvimento, o envolvimento da sociedade civil organizada, da Undime, do Conselho. O senador Oswaldo Sobrinho também faz parte. O senador Oswaldo também, é um prazer, uma honra muito grande ter os dois senadores na composição dessa comissão que vai fazer proposições para o financiamento da educação em nosso país. Nós temos que valorizar a nossa proposta aprovada aqui no Senado Federal, de destinar 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Nós temos que analisar as propostas também da possibilidade de abater nas dívidas de estados e municípios os investimentos feitos em educação. Nós temos que também acolher as proposições que estão sendo elaboradas no mundo acadêmico, nos estados e nos municípios. Então, nós teremos, durante as audiências públicas dessa comissão especial instalada hoje, um espaço de debate para que a gente possa dar a nossa contribuição para o financiamento da educação pública em nosso país. Então, senhor presidente, senador Paulo Paim, quero agradecer, muito obrigada pela tolerância.